Olá, eu sou o Gabriel, sou aqui um dos cofundadores da M3 e hoje nós estamos com a Nayara, que é advogada aqui da M3, faz parte do time de advocacia, e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a parte do processo de cobrança e de execução das empresas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, advogada do jurídico da M3. Estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos, principalmente para os investidores. Bom, Nayara, alguns investidores têm dúvida em relação à régua de cobrança das empresas. Bom, a empresa começou a ficar inadimplente, a gente tem um processo de cobrança aqui interno, mas quando chegou em vocês, o que acontece? Ótimo, então vamos lá. Primeiro é importante esclarecer, Gabriel, que o investimento ele envolve um risco, né, como toda operação. Mas a M3 possui alguns processos criteriosos, inclusive para fazer esse match entre o investidor e a empresa. E depois dessas cobranças que são realizadas pela M3 internamente, o jurídico é acionado para a adoção de algumas medidas. Dentre essas medidas, a gente começa a trabalhar ali com uma notificação extrajudicial para formalizar essa situação de inadimplência e, posteriormente, tratativas de contato, até mesmo por telefone, para a composição de um acordo e pagamento dessa dívida de forma amigável com a empresa. E, posteriormente, se essa forma não funcionar e não se efetivar, a gente, inclusive, adota medidas judiciais para a cobrança. Bom, e os investidores da nossa plataforma, eles têm acesso ao investimento com garantia de aval do sócio e garantias reais. Isso surge uma dúvida nos investidores, né? Qual que é a diferença da garantia de aval e a garantia real? Ótimo, então vamos lá. Existem diferenças aí básicas e muito importantes. A primeira é que o aval é uma garantia pessoal, então a empresa, quando tomadora daquele crédito, indica uma pessoa como garantidor daquela dívida. E a partir do patrimônio desse garantidor é que será então executada, né, e a tentativa ali de adimplir a dívida da empresa, se não for paga. Já a garantia real é indicado um bem que pode ser móvel ou imóvel para garantir aquele empréstimo, aquele financiamento. Dessa forma, se houver um inadimplemento, aquele bem que foi dado em garantia servirá para cobrir aquele valor que não foi pago, que está inadimplido. Então, a garantia real, ela tem essa finalidade, né, com o próprio bem, e a pessoal é a pessoa que garante, e o patrimônio dessa pessoa é que passará por um processo até ser atingido para garantir aquele crédito. Bom, então ocorrendo todos esses passos, desde da cobrança, da régua de cobrança, a cobrança chegou até o escritório e a empresa se mostrou inadimplente, realmente não vai ocorrer um pagamento. Como que funciona o processo de execução dessa empresa? Muito interessante sua pergunta, Gabriel, porque esse processo vai depender do tipo de garantia. Se for uma garantia de aval, a medida seria o ajuizamento de uma ação para buscar ali com esse avalista a retomada do crédito. Se a garantia for real, existem procedimentos administrativos, todos eles estão listados lá no nosso contrato de uma forma bem clara de como funciona esse procedimento, em que é possível a obtenção ali, por exemplo, do veículo que foi dado em garantia, ou de um apartamento, de um lote, e a retomada desse bem para, então, garantir aquele crédito. Bom, então depois de tirar todas essas dúvidas e de como funciona o nosso processo, enfim, todas essas dúvidas que foram tiradas, execução. Qual que é a chance de sucesso e o tempo? Pergunta? Polêmica. Polêmica essa. As chances de êxito depende muito, né, do tipo de garantia, principalmente. Se for uma garantia real, as chances são maiores, porque existe ali um bem que pode ser um veículo, um imóvel, um apartamento, que já foi dado reservado para garantir aquela obrigação. Se for uma garantia pessoal, aval, na ação de execução a gente precisa encontrar ali então os bens daquele avalista para garantir. E em relação ao tempo, é muito difícil de precisar, mas da mesma forma, se for uma garantia real, por ser um procedimento administrativo, ele é bem mais célere. Se for uma ação judicial, também é muito complicado de precisar, Gabriel, mas obviamente que o jurídico, a equipe do jurídico, junto com toda a equipe da M3,
existe um esforço para que esse processo, tanto procedimento administrativo quanto judicial, seja resolvido da forma mais rápida possível. Bom, então a última dúvida, que eu acho que é uma dúvida recorrente que a gente recebe de alguns investidores, é o que a M3 faz para garantir que essa empresa vai ser cobrada? Ótimo! A M3 trabalha com algumas etapas, alguns processos internos para garantir que essa operação seja de muito sucesso. E são 4 etapas basicamente. A etapa de pré-requisitos, que são analisados bem ali no inicinho, quando existe a intenção do investidor e da empresa. A etapa de análise de crédito da empresa. A etapa, então, da régua de cobrança, que tanto a M3 quanto o jurídico trabalham em conjunto. E a etapa da execução, que seria a medida final para tentar recuperar aquele crédito. Além disso, também a M3 conta com contratos, documentos elaborados especificamente para a operação dela, né? Tanto para garantia real, garantia pessoal ali do avalista, o próprio termo de uso da plataforma, enfim. A gente tenta cercar em todas as partes a operação para gerar uma segurança jurídica maior para o investidor. Bom, então é isso. Essas são as principais dúvidas que nossos investidores têm em relação à nossa cobrança, à nossa execução, sobre o risco do nosso investimento, né? Sobre as garantias, tanto reais quanto de aval. E foram as principais dúvidas que a gente recebeu. A gente resolveu tirar a dúvida aqui diretamente com a nossa advogada, com a Nayara, que trabalha aqui juntamente conosco. Então, se você tiver outra dúvida que quiser tirar com a gente, é só colocar aqui no comentário ou pode chamar a gente também nos diversos canais de atendimento que a gente tem. E em breve nós vamos gravar vídeos exclusivamente sobre a régua de cobrança, sobre a análise de crédito e vamos tirar todas as dúvidas dos nossos investidores. Muito obrigado!